Bem-vindos ao nosso canal YouTube, com o nosso Falando Daquilo de hoje, e um dos conceitos do nosso glossário de termos freudianos, que é a identificação. A identificação é um dos conceitos mais importantes e mais decisivos para quase todos os processos psíquicos. Por exemplo, o complexo de Édipo é, no fundo, um processo de alternâncias entre aquele ou aquela com quem eu me identifico e aquele ou aquela por quem eu tomo como objeto do meu investimento pulsional. Há um funcionamento, então, reverso, né, entre identificação e escolha de objeto. O Freud define a identificação como a mais antiga forma de laço afetivo com o outro. E ele diz que a primeira identificação ela acontece de forma canibalística, ela acontece de uma forma incorporativa, ela acontece pela ingestão de algo que estava no outro, no mundo, e que é tomado e colocado dentro do próprio sujeito. Freud vai falar de vários tipos de identificação, e recomendo a vocês o capítulo 7 desse trabalho, Psicologia de Massas e Análise do Eu, onde ele vai estudar, por exemplo, a identificação que as massas fazem com um líder, em relação ao qual ela se identifica por um traço, por exemplo, o bigode do Hitler, e que nessa identificação se produz uma regressão massiva, e o amor ao líder faz com que a gente crie uma identificação secundária horizontal com os irmãos, e que produz uma massa que tem que necessariamente odiar outra massa, né? Essa origem dos processos de agressividade, de tensão entre os grupos sociais pode ser então explicado por esse funcionamento da identificação. O Freud vai dizer que em toda a formação de sintoma a gente tem uma identificação regressiva. A gente se encontra com a falta, a gente se encontra com a castração, a gente regride até um determinado ponto de fixação, e depois dessa regressão a gente produz uma identificação narcísica, uma identificação com um objeto perdido. E é isso que sutura e sustenta, então, nossos processos de gênese de sintomas. Há também uma identificação com o desejo, que é uma identificação característica da histeria. A histeria estaria sempre identificada com a falta, sempre identificada com o quê? Portanto, o desejo do outro. E manter o seu desejo insatisfeito é uma característica da identificação histérica. Os processos de identificação, eles são fundamentais também para a gente entender a origem do eu. Como nasce o eu? O eu surge de uma nova identificação, no momento em que ele se reconhece numa imagem e, portanto, se apreende como uma função simbólica dessa imagem. É uma primeira identificação que o Freud chamou de narcisismo. Narciso, como vocês lembram, na mitologia grega, é aquele apaixonado pela sua imagem, aquele que está fixado na sua imagem. De fato, esta relação, então, em que o eu surge, porque ele não está desde o início, a gente não nasce com o eu ele é adquirido por uma primeira identificação. E as identificações são, então, um dos movimentos básicos da nossa relação com o outro. Elas podem se combinar com as projeções, que é jogar para o outro aquilo que eu não admito em mim. Ela pode se combinar com as introjeções, que é adquirir do outro algo que falta em mim. Ela pode se combinar com a idealização, que é criar um objeto, uma pessoa que realiza todos os ideais que eu não reconheço em mim. Ela pode se combinar também com a sublimação, que é a dessexualização de uma determinada meta pulsional, muito importante para a criação de objetos artísticos e científicos. Para continuar recebendo fragmentos identificatórios do nosso glossário freudiano, clique aqui no Aqueronta Movebo. Vamos para o 17!